tomem nota de tudo da pessoa que vai vir falar agora, que vai esclarecer talvez aquelas perguntas que estão na sua cabeça. E por isso nós convidamos uma pessoa da Mix Nutri. Ela é uma nutricionista e representante da empresa. Ela vai vir aqui agora para poder falar dessa linha, desses projetos, desse produto. E é muito importante que vocês fiquem em silêncio. Quem quiser fazer as fotos com o Davi, façam. Mas quem estiver aqui agora, com certeza as informações que ela vai passar como especialista, como uma técnica na área, vai ajudar vocês, inclusive, para poder, de forma que vocês estão aqui bebendo da fonte, ou seja, as informações que vão passar para vocês agora são informações da representante. Então ela vai falar com propriedade. Tudo aquilo que falarem diferente para vocês, que me falaram isso, que me falaram aquilo de produto, me disseram não sei o quê. O momento é agora de vocês beberem da fonte. Então, tomem nota e recebam aqui, com uma calorosa salva de palmas, Luana Grabauskas. É isso? Acertei? Receba aqui a Luana vai falar aqui agora dos produtos. Podem sentar-se, papel e caneta na mão, que ela vai falar do projeto da UP e como que isso hoje vem no desenvolvimento dos produtos da Mix Nutri e possa passar para vocês informações que vão ser preciosas para vocês levarem para a região de vocês, tá bom? Obrigado, Luana, pela participação. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E assim, falo com vocês. Obrigado. Bom dia. Obrigada. Obrigada a todos pela presença. A minha missão aqui não é fácil, porque depois de tantas palestras motivacionais, a minha parte ela é mais técnica, mas eu vou fazer de tudo para passar isso de uma forma mais sucinta, mais objetiva, para que vocês não fiquem perdidos. Eu vou falar aqui da linha nutricional da UP. Então, foi desenvolvido a partir de pesquisas. Nada aqui é feito de uma maneira que não passe por pesquisas e todos os compostos aqui são testados antes de entrarem no mercado. Eu vou falar aqui da linha de suplementação e dos nutracêuticos. Então, antes de tudo, eu gostaria de explicar a diferença entre um suplemento nutricional e um nutracêutico. O suplemento nutricional é todo aquele produto que nós usamos para complementar a dieta de um indivíduo. Então, quando aquele indivíduo ele não consegue consumir todos os nutrientes que ele precisa, tem uma alimentação que não é rica em nutrientes, nós usamos um suplemento nutricional. Então, o suplemento nutricional ele pode ser um composto de várias coisas, vitaminas, minerais, fibras, como pode ter um composto só. Pode ser um suplemento feito só de proteína, por exemplo. É um composto que é usado para complementar a alimentação de alguém. E o nutracêutico? O nutracêutico, ele é um bioativo isolado. Então, por exemplo, é um bioativo que vem de algum alimento. Eu vou dar o exemplo do resveratrol. Resveratrol é um nutriente que está dentro da uva e dentro das frutas vermelhas, por exemplo. Então, eu tenho um nutracêutico feito de resveratrol. Eu tenho a Camellia sinensis, que são os polifenóis. Então, eu tenho nutracêutico, por exemplo, da Camellia sinensis isolada. Então, o nutracêutico é todo aquele produto que tem só um composto isolado e não um conjunto de compostos. Então, essa é a diferença entre os dois produtos, o nutracêutico e o suplemento de modo geral. E aqui eu vou falar da parte, inicialmente, dos suplementos. Então, vocês notam que são polivitamínicos que contêm várias vitaminas. Então, por isso, ele é classificado como suplemento no caso. Então, eu vou falar aqui, inicialmente, do polivitamínico, que é o Force Fem. Então, ele é voltado para a saúde feminina. E nós temos
alguns compostos que ajudam na qualidade de vida da mulher, principalmente. Então, eu vou começar aqui com a vitamina A. A principal função da vitamina A é fortalecer o sistema imunológico. Então, a vitamina A, ela ajuda a deixar o linfócito mais resistente. O que é um linfócito? É uma das principais células do sistema imunológico. Então, eu deixo essa célula mais resistente a qualquer antígeno, eu faço isso e eu previno diversas doenças. Nós temos também as vitaminas do complexo B. Quando nós falamos vitaminas do complexo B, é porque essas vitaminas elas atuam em conjunto. Então, as vitaminas do complexo B são combustível para as nossas células. Sem vitaminas do complexo B, nossas células não fazem energia. Então, por isso que elas são tão importantes. Só que cada uma das vitaminas, elas têm sua particularidade e ela tem a sua função específica. Então, eu vou falar aqui primeiro da B1. A vitamina B1 é conhecida como tiamina também. E essa vitamina B1, ela faz as enzimas cerebrais. Então, ela é importante para todo o funcionamento cerebral. Eu preciso de vitamina 1 para ter mais foco, para ter mais atenção, para melhorar a memória. Então, é essa a função principal da B1. Aí nós temos também a B6, que é conhecida como piridoxina. Essa vitamina B6, ela tem diversas funções, mas eu vou falar aqui as mais importantes. B6, ela é utilizada para o controle de energia durante o dia. Então, ela equilibra o meu glicogênio muscular e hepático. O que é isso? É o depósito de carboidrato que eu tenho dentro do meu músculo e o depósito de carboidrato que eu tenho dentro do meu fígado. Então, a B6 deixa esses dois depósitos sempre estáveis para que eu tenha energia durante todo o meu dia. Se eu não tiver esses dois depósitos estáveis, eu começo a diminuir minha energia durante o dia. Atividade física, atividades normais do dia a dia, trabalhar, andar. Então, eu preciso dessa vitamina 6 para controlar essa energia. E outra função muito importante da B6, ela ajuda na formação de serotonina. Não sei se vocês já ouviram falar nesse neurotransmissor, que é famoso, que é um neurotransmissor que aumenta o bom humor e me deixa mais disposta durante o dia. Então, a B6 é fundamental para o aumento desse neurotransmissor. Por que a B6 está nesse composto aí que é utilizado para mulheres? Porque a B6 ela é utilizada para controlar a TPM. Nós sabemos que antes da menstruação, a mulher tem uma queda significativa de serotonina. Então, geralmente, as mulheres ficam mais irritadas, mais nervosas, mais mal-humoradas. E a B6 tem essa função de ajudar nesse sintoma, principalmente. Nós temos aqui a B12. A B12 é uma vitamina importante para eu formar a célula, e ela ajuda na formação cerebral também, assim como a B1, e ela é importante para eu formar hemácia. Então, o que é hemácia? Hemácia é uma célula vermelha do sangue. Sem B12, eu não formo hemácia. Quando a pessoa não tem um consumo significativo de B12, essa hemácia ela fica gigante. Então, ela fica incompatível ao citoplasma. O corpo ele consegue ter uma dificuldade aí, não consegue transportar oxigênio. E nós chamamos de anemia megaloblástica. Quem que geralmente tem esse tipo de anemia? Pessoas vegetarianas, porque a B12, a sua principal fonte é a carne. Então, como as pessoas que são vegetarianas não consomem carne, nesse caso é preciso suplementar a B12 para todas as pessoas, sem exceção. Então, no caso, esse polivitamínico ele tem B12, que tem essa função importante aí da construção das células vermelhas do sangue.
Nós temos aqui também a vitamina C. A vitamina C é um antioxidante poderoso. Então, vocês já devem ter ouvido falar essa frase, antioxidante. Para que isso serve, antioxidante? Antioxidante é para neutralizar os radicais livres que são causadores do mau funcionamento celular. Agora complicou tudo, né? Radical livre, nós liberamos só de respirar. Então, eles têm, desde que eles estejam equilibrados dentro do organismo, não tem problema nenhum. O problema é quando isso está de uma maneira exacerbada. Então, se eu me estresso muito, eu vou liberar muito radical livre. Se eu faço muita atividade física aeróbica, por exemplo, eu vou liberar muito radical livre, porque aumenta muito o fluxo de oxigênio. A poluição ambiental, então, não tem como... Por exemplo, alguém que mora aqui em São Paulo, imagina correr, então, aqui em São Paulo, vai liberar muito radical livre. Esse radical livre, em excesso, ele vai prejudicar todo o funcionamento da célula. Então, a vitamina C é um dos antioxidantes que ajudam a neutralizar esse radical livre. E por que ele está aqui também no polivitamínico, que foi desenvolvido especialmente para mulheres? Porque ele é um componente... que ajuda na formação de colágeno. Então, de nada adianta eu tomar colágeno se eu não tiver os nutrientes que formam colágeno. E a vitamina C é um deles. Nós temos aqui também a vitamina D. A vitamina D é importantíssima para eu absorver cálcio. Ou seja, não adianta tomar cálcio isolado. Se não tiver vitamina D, não vou absorver esse cálcio no meu osso. Então, nós sabemos que hoje a população mundial, não é só brasileira, e olha que nós moramos num país tropical, muitas pessoas têm deficiência de vitamina D, por conta do uso de protetor solar. Quando eu uso o protetor solar, eu não tenho essa ativação da vitamina D na pele. Por falta de tempo, né? As pessoas não tomam 20 minutos de sol por dia sem utilização, pelo menos aqui em São Paulo não, né? Sem a utilização de protetor solar. E a vitamina D é importantíssima, porque ela não é só uma vitamina, ela é um pró-hormônio. É ela que controla os meus níveis de cálcio e fósforo no sangue. Então, ela faz esse equilíbrio. Sem a vitamina D, eu tenho diversos problemas. Um deles é a imunidade, porque ela atua também na produção de células do sistema imune, que são os eosinófilos. Um nome difícil, mas é uma célula do sistema imunológico importantíssima, ela que controla, por exemplo, as alergias. Se eu não tenho vitamina D, eu não vou fazer essa célula. E aí o meu sistema imunológico ele fica mais debilitado por conta disso. E é por isso que ela tem um papel aí tão importante, não é simplesmente uma vitamina. Nós temos aqui o zinco. O zinco, para vocês terem ideia, é um dos minerais mais importantes aí da nossa alimentação. E por isso, às vezes, não conseguimos a nossa necessidade de zinco durante o dia. Porque o zinco, ele participa de quase todas as enzimas do corpo. Então, para eu fazer qualquer enzima, a maioria delas são dependentes de zinco, por exemplo. Outra função importante do zinco, que ele atua na modulação hormonal, de modo geral. Então, para fertilização, para eu fazer um óvulo, eu preciso de zinco. Para eu fazer testosterona, eu preciso de zinco. E não é só os homens que fazem testosterona, as mulheres também produzem testosterona, num nível um pouco menor, mas produzem. E isso é dependente de zinco. Então, para eu ter um controle hormonal, eu preciso de zinco, e eu preciso, como eu expliquei, de zinco para todas as enzimas quase do organismo, e isso às vezes fica difícil eu conseguir tudo através da alimentação. Então, a suplementação de zinco muitas vezes é utilizada por conta disso. E aqui nós temos um polivitamínico que foi desenvolvido para a saúde dos homens. Então, o que foi incluso aqui? Foi incluso a vitamina B9,
que é o ácido fólico. Foi incluso a vitamina E, magnésio e selênio. Todos os nutrientes, o restante, são os mesmos nutrientes que tem no polivitamínico feminino. Então, eu vou falar só dessas vitaminas e desses minerais que foram inclusos aí nesse polivitamínico. Eu vou começar com a B9, que é o ácido fólico. Então, o ácido fólico, em conjunto com a vitamina B12 e com a vitamina B6, eles controlam o nível de homocisteína. Então, vocês vão ouvir falar muito desse nome daqui uns anos, porque a homocisteína é um novo colesterol, né? E ele é um marcador de doença cardíaca. Então, se a homocisteína está alta no sangue, você é um candidato a desenvolver uma doença cardíaca. Homocisteína é um aminoácido que ele provém do excesso de proteína da dieta. Então, tanto a vitamina B9, que é o ácido fólico, quanto a B6, quanto a B12, controlam os níveis de homocisteína no sangue, diminuindo o risco cardiovascular. E é por isso que foi incluso aqui no polivitamínico dos homens, porque sabemos que os homens têm uma predisposição maior em desenvolver doença cardiovascular. Temos aqui também o magnésio. O magnésio ele atua na contração muscular. Então, nós precisamos de 2 nutrientes para contrair a musculatura. Eu preciso do cálcio, que faz a contração, e o magnésio, que faz o relaxamento. Eles trabalham em conjunto, por isso que não adianta eu tomar só um ou tomar só o outro, tá? Então, ele é usado para as pessoas que têm bruxismo, que é aquele tensionamento na mandíbula, que acaba rangendo os dentes, ou só o tensionamento mesmo, o magnésio já ajuda a relaxar. Aquele tensionamento do trapézio, aquela pessoa que fica o dia inteiro tensa e a musculatura não relaxa, o magnésio tem essa função. O selênio, além de um poderoso antioxidante, o selênio ele é importantíssimo para fazer espermatozoide. Então, ele é usado para fertilização masculina, controle hormonal também. Outra função importante do selênio é ajudar no trabalho da tireoide. Então, a tireoide é uma glândula que regula todo o meu metabolismo, e a tireoide ela forma 2 hormônios, T3 e T4. Só que para eu converter T4 em T3, T3 é a forma ativa. Então, nós temos os 2 hormônios, mas o que chega lá no final das contas é o T3. Para eu fazer essa conversão, eu preciso de selênio, eu preciso de zinco, eu preciso de vitaminas do complexo B. Então, vocês percebem que os órgãos, as glândulas, as células, eles usam todos esses nutrientes. Então, muitas pessoas que têm hipotireoidismo, por exemplo, no qual a tireoide não funciona direito, que é um baixo funcionamento da tireoide, muitas vezes usam medicamentos, que é o Synthroid, o Puran, só que esses medicamentos, eles são à base de T4, só o T4. E nós precisamos do T3. O que acontece? Se eu não tiver o consumo desses nutrientes que eu mencionei, que é o selênio, vitaminas do complexo B, zinco, eu vou tomar o remédio e não vou ter conversão de T4 em T3. Vai adiantar alguma coisa? Por isso que nós falamos que hoje a medicina está evoluindo, porque nós pensamos em medicina preventiva e não medicina de tratamento, como era feito antigamente, à base só de remédio. Muitos médicos ainda atuam nessa medicina antiga e só tem a utilização do medicamento. Não vai adiantar. A gente precisa dessa gama de nutrientes para fazer com que o corpo funcione adequadamente. Aqui também temos todos os nutrientes utilizados no composto para o suplemento nutricional feminino, então só teve o acréscimo desses outros nutrientes por conta do risco cardíaco ser maior. Teve também a inclusão da vitamina E, porque sabemos que os homens acabam tendo uma liberação maior de radicais livres
devido ao próprio estresse. Então, a vitamina E ela é um potente antioxidante e geralmente vem com vitamina C, porque para eu manter a minha vitamina E mais forte, mais resistente, eu preciso da vitamina C junto. E por isso que vem sempre unido com a vitamina C quando eu tenho um composto de vitamina E, para eu potencializar esse efeito da vitamina. Aqui nós temos um outro suplemento, que é o Supracal, que ele é composto de cálcio e vitamina D. Como eu mencionei anteriormente, sem vitamina D, eu não consigo absorver cálcio. E aí vocês percebem que nessa vitamina D, a vitamina D3 é a forma mais ativa da vitamina D. Então, existem inúmeros polivitamínicos no mercado, nem todos têm a forma ativa da vitamina D, que é a vitamina D3. Ou seja, essa absorção ela não vai ser eficiente. O cálcio ele é importante para a manutenção e crescimento de toda a parte óssea do corpo. Então, 90% do nosso esqueleto é formado de cálcio. Então, nós temos uma necessidade aumentada na infância e depois na fase adulta, o consumo de cálcio ele já não precisa ser tão alto. Então, aqui na fase da infância, esse consumo de cálcio ele deve ser maior, porque a criança, obviamente, ela está em fase de crescimento, então tem a fase do estirão, que é dos 9 aos 12 anos, que esse consumo deve ser maior ainda. Então, a necessidade de cálcio, ela deve ser muito maior do que na fase adulta. Então, por isso, esse polivitamínico, ele pode ser usado para criança também, a partir dos 7 anos. Nós temos aqui a necessidade do cálcio na fase adulta e na terceira idade, por exemplo. Na fase adulta, o nosso consumo de cálcio ele já não precisa ser tão grande, porque ocorre um equilíbrio, um turnover ósseo. Ou seja, nós temos células ósseas também. Nós temos as células que fazem osso e nós temos as células que destroem o osso. Na fase adulta, isso é equilibrado. Na fase da infância, eu tenho mais células que produzem ósseo, que é o osteoblasto. Na fase adulta, eu tenho equilíbrio entre osteoblasto e osteoclasto. Então, o osteoclasto é a que destrói o osso. Isso com mais equilibrado. E na terceira idade, ou após a menopausa, eu volto a ter um consumo. Eu preciso, aliás, ter um consumo aumentado de cálcio, porque a minha necessidade aumenta. O que tem a ver a menopausa com o consumo aumentado de cálcio? Quando a mulher ela entra na menopausa, ela começa a baixar um hormônio chamado estrógeno. Uma das funções do estrógeno é absorver cálcio no osso. Então, com essa produção reduzida de estrógeno, a mulher acaba tendo uma necessidade maior de cálcio. Então, por isso que mulheres na menopausa têm uma chance maior em desenvolver osteopenia e osteoporose. E a necessidade da mulher na menopausa de cálcio aumenta. Na terceira idade, aquela célula que destrói o osso, ela aumenta, que é o osteoclasto. Então, na terceira idade, eu volto a ter uma necessidade maior de cálcio, assim como na infância, porque eu começo a ter uma degradação óssea natural, isso é fisiológico. Então, para eu evitar osteopenia, osteoporose, eu preciso ter um consumo aumentado. Como eu falei anteriormente, sem vitamina D, eu não vou absorver esse cálcio. Então, por isso que essa formulação do Supracal, ela vem com esses dois minerais juntos. Nós temos aqui também a linha de nutracêutico. O nutracêutico é o ômega 3, porque ele é um componente só. Ele não tem associação de vários componentes. Para que serve o ômega 3? O ômega 3, ele tem duas divisões, que é o EPA e o DHA. Ambos são ácidos graxos essenciais.
Ácido graxo é uma gordura. E por que a gente fala que é essencial? Porque nós não fabricamos ômega 3 no corpo. Se eu não consumir ômega 3, eu não consigo ter essa demanda desse ácido graxo. O EPA é a função anti-inflamatória do ômega 3. Então, eu utilizo ômega 3 para obesidade. Nós sabemos que quanto mais células de gordura eu tenho no corpo, mais inflamação eu tenho. Porque a própria célula do tecido adiposo, ela produz substâncias inflamatórias. E aí o ômega 3 com o EPA, ele vai produzir uma substância chamada prostaglandina, que tem uma função anti-inflamatória. Então, ela vai ajudar a neutralizar essa inflamação do tecido de gordura. Essa é a função principal do EPA. Então, o EPA ele é utilizado não só na obesidade, mas como para qualquer doença que tenha uma característica inflamatória, como no caso da artrite. A artrite tem uma causa inflamatória, então a gente pode usar o ômega 3 também. O ômega 3 também é utilizado para celulite, porque a celulite também é inflamatória. Então, ela ajuda a melhorar qualquer inflamação. Outra função do EPA é na coagulação. Ele tem um efeito natural anticoagulante. Então, ele ajuda o corpo a não fazer trombo. Então, ele é usado como preventivo do AVC. Como ele também ajuda a não formar coágulo, eu consigo evitar o risco de trombose. Então, muitos ginecologistas usam ômega 3 para diminuir, por exemplo, o sintoma da cólica. Porque como ele diminui o coágulo, eu vou melhorar o sintoma da cólica menstrual. E aí nós temos o DHA no ômega 3. Então, esse foi o EPA que eu falei e o DHA. Vocês percebem que no próprio suplemento, no próprio potinho, tem lá ômega 3, e aí tem lá quanto de EPA e quanto de DHA. Aí no final eu vou falar qual a importância disso. Se a pessoa quer usar o ômega 3 para um fim anti-inflamatório, olha, eu estou acima do peso, eu tenho celulite, eu tenho artrite, ou eu já tive trombose, eu preciso de um ômega 3 que tenha uma concentração maior de EPA. Quando eu uso o ômega 3 para uma função de melhorar o meu sistema cerebral, eu uso um ômega 3 que tem uma quantidade maior de DHA, por exemplo. O DHA, ele constrói a barrinha de mielina do neurônio. O que é isso? É uma capinha que fica em volta do seu neurônio. Se eu não tenho essa substância, eu não formo essa capinha. Sem essa capinha, o que acontece comigo? Eu não faço sinapse, então meus neurônios não se comunicam. Então, isso é importante para que eu tenha uma boa memória, uma boa concentração, que eu consiga armazenar dados cerebrais e que eu consiga fazer as minhas atividades normais do dia a dia. Porque para tudo eu uso o neurônio. Então, o DHA ele tem essa função de constituir aí essa barrinha de mielina do neurônio e de melhorar a sinapse. Como eu não faço ômega 3, eu preciso consumir isso da própria alimentação. Então, na gestação, é importante que a grávida ela seja suplementada com ômega 3, principalmente por conta do DHA, para que o bebê, para que o feto consiga formar a parte cerebral dele, de células cerebrais e de neurônios, adequadamente. Só que aí que mora o problema, consumir tudo isso através da alimentação. Para eu conseguir a minha necessidade mínima de ômega 3 por dia, eu preciso de mais ou menos umas 15 latas de atum. Quem que vai consumir isso? Não dá, né? E aí eu tenho um segundo problema. O ômega 3, eu consigo ele nas algas do mar profundo e frio. Então, lá na Noruega, quando vocês consumirem um salmão, um bacalhau, vocês vão conseguir bastante ômega 3.
Aqui no Brasil é meio difícil, porque o nosso mar é contaminado por mercúrio e a maioria dos peixes que nós consumimos, eles são mantidos em cativeiro, ou seja, eles são alimentados com ração e não com alga. Então, o próprio peixe já não tem ômega 3. Começa daí. Então, nem sei se essas 15 latas chegariam nesse nível de ômega 3 que nós precisamos. E por isso que, na maioria dos casos, o ômega 3 é um suplemento que a gente utiliza aí como complemento. Inicialmente eu falei nutracêutico, mas ele acaba se tornando um suplemento, porque para a maioria das pessoas eu vou precisar complementar a alimentação com ômega 3. Vegetariano, por exemplo, que não consome também o peixe, precisa de ômega 3 com certeza. Uma gestante vai precisar de ômega 3 com certeza. E a maioria das pessoas que não consomem uma boa quantidade de peixe durante o dia vão precisar de ômega 3. Pode ser consumido por criança. Inclusive, pode ser consumido por criança acima de 2 aninhos. Só que criança não consegue engolir uma cápsula, até porque as cápsulas de ômega 3 elas são bem grandes, que eu preciso de uma quantidade boa. Então, uma dica é furar com o garfo e jogar na comida da criança, na papinha, enfim. Porque aí mascara o gosto, né? Tem um gosto um pouco forte, e aí a criança consegue consumir esse ômega 3. Uma cápsula. Não existe restrição no ômega 3. Então, quantidade são até 2.000 miligramas por dia, a necessidade. Todos os suplementos, de modo geral, eles devem ser tomados depois de uma alimentação que contenha tudo. Por exemplo, depois do almoço e do jantar. Porque eu preciso de veículo para absorver isso. Então, não adianta eu tomar qualquer suplemento vitamínico no meio da tarde, do nada. Eu não vou ter veículo para transportar isso para a minha célula. Precisa ser depois da alimentação. E aqui, nós vamos falar desse outro suplemento que ele é utilizado para parte estética. Então, nós temos aqui o Plurimais, que a finalidade dele é melhorar a beleza de fora para dentro. Não adianta nada usar todos os cremes do mundo, todos os cremes para o cabelo, para a pele, se o seu corpo ele não está bem nutrido. Você não vai ter essa beleza eficiente, porque você não vai conseguir produzir isso. Então, nós temos aqui a vitamina A. A função da vitamina A, além de todas aquelas que eu já citei, é fazer o folículo capilar e a reparação da unha. Então, eu preciso de vitamina A para fazer cabelo e para reparar a minha unha também. Nós temos aqui a vitamina E e C, que são 2 antioxidantes que ajudam a evitar o envelhecimento precoce. Então, o radical livre em excesso, ele também faz a pele ficar mais velha, eu ter mais ruga, ele aumenta o envelhecimento. Então, tendo a ação aqui desses 2 antioxidantes, eu previno o envelhecimento da pele. A B5, a biotina, a B3, que é a niacina, são vitaminas que são importantíssimas para a síntese proteica. Sabemos que o meu cabelo, a minha unha, é formado 95% de proteína. Então, eu preciso dessas vitaminas e desses minerais para eu conseguir formar as 2 principais proteínas do cabelo e da unha, que é a queratina e a ceramida. Sem essas 2 proteínas, eu também não consigo fazer e nem reparar o cabelo e nem manter uma unha forte. O zinco e o cobre são antioxidantes também que ajudam a evitar o envelhecimento precoce da pele, ajuda a manter o cabelo brilhoso, então atua aí no brilho, porque ele gera energia para a célula capilar, e a vitamina C e o cobre ajudam na formação de colágeno. Então, como eu
falei anteriormente, não adianta eu tomar colágeno se eu não tiver nutrientes também para manter essa síntese de colágeno equilibrada. Então, esses nutrientes atuam como essa função. E aqui, por último, nós temos o termogin, que é um termogênico. Então, esse termogênico, como o nome já diz, é para aumentar o metabolismo. Então, ele é composto de cafeína, chá verde, citrus aurantium e gengibre. Então, a função da cafeína, eu vou começar aqui por partes, é aumentar o meu metabolismo, ajudar a eu ter mais energia, também ajuda no foco, ajuda na performance esportiva, por exemplo. O chá verde é um poderoso antioxidante, porque é rico em polifenóis, que é um dos melhores antioxidantes que existem, e também ajuda nessa termogênese, ou seja, deixar o meu metabolismo um pouco mais acelerado. Eu tenho aqui o citrus aurantium, que ele tem uma substância chamada sinefrina, que ela tem uma função muito parecida com a anfetamina, só que isso de uma forma natural, claro. A sinefrina, ela tira um pouco a fome, ela aumenta a performance, ela aumenta a mobilização de gordura para gerar mais queima de gordura, e ela aumenta o meu metabolismo também. Por último, eu tenho o gengibre, que além de digestivo e antioxidante, o gengibre também aumenta meu metabolismo. Então, no caso do termogin, é uma associação de compostos termogênicos, de compostos que ajudam a aumentar meu metabolismo, diminui a fadiga, então melhora a performance no exercício. Para quem não pratica exercício, pode tomar sim, porque vai ajudar na mobilização de gordura, vai aumentar a energia, vai diminuir o cansaço, só que numa dosagem menor. Então, para quem, por exemplo, vai ficar sentado o dia inteiro, não adianta tomar 2, 3 cápsulas de termogin, porque senão vai aumentar muito o seu batimento cardíaco e vai aumentar a sua pressão arterial e você não vai ter gasto de energia, porque você está sentado na cadeira. Então, isso pode fazer com que sua pressão eleve. Então, numa quantidade pequena, uma cápsula por dia, de manhã para todo dia, com a função principalmente de melhorar o foco e diminuir a fadiga. Vai ajudar a mobilizar a gordura, vai ajudar a emagrecer numa função reduzida, porque você não vai tomar toda a quantidade que você deveria, que você não vai ter aí a utilização do exercício. Então, a restrição do termogin. Gestante não pode tomar. Hipertenso não pode tomar, acaba aumentando um pouco a pressão arterial. Crianças não pode tomar, e pessoas que têm alergias a qualquer um desses componentes. Então, se a pessoa falar que tem alergia, por exemplo, a cafeína, gengibre, não é indicado porque tem os compostos dessas substâncias. Então, para quem tem enxaqueca, o excesso de cafeína piora a enxaqueca. Também não é recomendado. Outra coisa é para aquelas pessoas que tomam muito café. Então, isso aqui já é a utilização máxima aqui de cafeína que eu posso tomar por dia. Não adianta eu tomar o termogin antes do exercício físico e ainda ficar tomando café durante o dia, porque eu vou ter um aumento da pressão arterial, eu vou ter o ritmo cardíaco acelerado. Então, pensando aí que você vai tomar antes do treino, meia hora antes do treino é um período bom até o corpo conseguir absorver isso. A cafeína diminui a absorção de cálcio. Então, são horários distintos. Eu não vou, mesmo na suplementação, por exemplo, o ideal da suplementação de cálcio e vitamina D é que ela seja tomada de manhã, depois do café da manhã, para eu melhorar a absorção. No caso do termogin, eu vou tomar antes do exercício, meia hora antes. Ou seja, se eu faço exercício físico de manhã, eu posso tomar esse cálcio e essa vitamina D antes do café da manhã. Eu tomo o café da manhã, eu já dei esse período de pelo menos 40 minutos, e aí eu tomo o termogin, para não ter esse problema de diminuir a biodisponibilidade do cálcio.
todos esses suplementos, eles são feitos na necessidade diária mínima. Então, assim, nenhum suplemento aqui tem uma quantidade exacerbada de nenhum nutriente. Então, não tem risco que qualquer pessoa tome essa suplementação. A pessoa que não consegue ter uma alimentação equilibrada, o que é ter uma alimentação equilibrada? Eu consigo comer verdura no almoço e no jantar, eu consigo ter variedade, eu consigo comer fruta, eu consigo ter o consumo de nutrientes que eu preciso? Não. Então, a suplementação é uma alternativa, porque as quantidades de nutrientes aqui, elas não estão acima da necessidade de ninguém. Então, tem aqui a classificação homem e mulheres, justamente para separar essa necessidade. O último, né, o suplemento utilizado, que é o Termogin, que ele tem essa finalidade de ajudar no emagrecimento. Finalidade maior aqui é para que as pessoas usem isso antes do exercício físico, claro, porque aí eu consigo utilizar isso na quantidade total aí de cápsulas. Como ele falou, posso usar em um dia que eu não faço exercício, ou um sedentário pode usar? Pode, mas você não vai conseguir utilizar na quantidade que você deveria. Então, o efeito também não vai ser tão bom assim. E é isso, agora terminou. Obrigada.